Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de direito imobiliário, todos esses que estão aparecendo ao fundo, Direito Imobiliário de AZ, Covid-19, os contratos e as relações imobiliárias, Vademec Imobiliário Registral, sou organizador, Prática em Direito Imobiliário, que é um manual, para os advogados, e com muito carinho estamos aqui para iniciar o nosso curso, isso mesmo, é um curso rápido, curto, objetivo para investidores. Professor, sou investidor em leilão, eu preciso ter advogado? Vamos bater um papo sobre isso. Se você domina o assunto, eu digo quem sabe ler, e domina o assunto, não tem a necessidade de ter advogado. O advogado no leilão ele vai aparecer, sim, numa situação de forma obrigatória quando existe uma situação de desocupação. Talvez tenha um morador, um mutuário, que você, investidor, precise, após a tentativa de conciliação, tirá-lo do local, do imóvel. Aí sim necessita do advogado para fazer uma ação, uma medida judicial para tirar esse morador. Talvez uma explicação processual, um trâmite processual, o andamento de um processo em existência, uma ação declaratória de nulidade, uma ação anulatória, ou uma medida judicial chamada medida cautelar. Então talvez você precise do advogado para que ele explique os andamentos processuais. Mas se você domina o assunto, se você estuda o assunto, é perfeitamente possível você investir em imóveis de leilões sem a presença do advogado. Não existe essa necessidade. Para que você não precise, você precisa dominar o assunto. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso curso de leilão, investidores de leilão. Vamos começar falando do conceito de leilão. Leilão é um procedimento para transformar bens móveis em imóveis em liquidez. Então, conceito de leilão, procedimento para transformar bens móveis e imóveis em liquidez. Ou seja, nós usamos no Brasil o leilão para transformar bens em dinheiro. É um procedimento. O leilão no Brasil é classificado como leilão, mas também muitos chamam de pregão. Outros ainda chamam também de asta pública. Não está errado. O nome mais correto, tecnicamente, na prática mais usada é leilão. Cuidado! No Brasil nós temos duas espécies de leilões. O leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, o bem móvel, o imóvel, vá a leilão, a esse procedimento para transformar em liquidez dinheiro, em virtude de um processo judicial. Uma ação de execução, um cumprimento de sentença, talvez uma ação de cobrança, uma ação monitória. Lembrando também que é muito comum um imóvel ir a leilão, ou um bem imóvel, ou bens imóveis, no plural porque são bens, bens móveis. Também ir a leilão em virtude da justiça do trabalho, da reclamação trabalhista que foi procedente. Também é muito comum. Então nós temos leilões que são, de fato, originados em virtude de uma ação judicial, tanto na justiça civil como na justiça trabalhista. É muito comum. Nós temos vários sites de leilões judiciais, parcerias, e muitas vezes, como a Justiça do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho faz o leilão dos bens móveis e imóveis. Em alguns estados também é muito comum isso. A própria Justiça do Trabalho contrata lá o leiloeiro e faz a organização. Então pode ser terceirizado isso através de uma parceria ou pode ser feito pelo próprio Poder Judiciário. O leilão judicial sempre é um bem que foi perdido, pelo que deixou de pagar o financiamento imobiliário, pelo reclamado que perdeu uma ação trabalhista, ou seja, o imóvel, quando arrematado por alguém, ele perdeu o imóvel para transformar aquele bem móvel ou imóvel em liquidez, em dinheiro. No Brasil nós temos o leilão então judicial, que é esse que nós falamos, e temos o segundo leilão. O segundo leilão ganha mais espaço cada dia mais, que é o leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial é um leilão muito interessante. É um leilão que não tem processo, não existe ação judicial. É um leilão que acontece porque normalmente existe um contrato de alienação fiduciária. Talvez de um carro, uma moto, talvez de um imóvel, um apartamento, um terreno, uma casa. Quando o consumidor ou o comprador deixa de pagar esse imóvel, conforme lei da alienação fiduciária, ele só vai ser transferido para o comprador quando ele quitar. Enquanto não for transferido, ele continua sendo de propriedade do vendedor. Ou, às vezes não é o vendedor, às vezes da instituição financeira. Por quê? O brasileiro compra o imóvel da construtora, compra o imóvel da incorporadora e financia no banco, na Caixa, no Bradesco, no Santander, em outros bancos também.
esse imóvel passa a ser do banco. O banco que comprou esse imóvel, você está devendo para o banco. Então, muitas vezes, quando você deixa de pagar o financiamento, o banco toma o que é dele. Né? O imóvel ou o bem móvel, carro, moto, o banco toma, caminhão. Então, o banco toma o que é dele. E esse jeito de tomar, normalmente, o que o banco faz? O banco normalmente não vai ficar com o bem, porque são muitos bens. Você imagina o banco, o Itaú, o Santander, o Bradesco, pegar de volta o que é dele. Você imagina a quantidade de imóveis, apartamentos, casas, terrenos, carros, motos, caminhões que o banco teria. Isso não é interessante. Banco quer dinheiro, banco quer liquidez, banco quer dinheiro porque dinheiro faz dinheiro. Com dinheiro ele empresta dinheiro, com dinheiro ele financia, ele consegue fazer, eu falo agiotagem ilícita, né? Então o banco quer dinheiro, dinheiro faz dinheiro. O banco não quer bens. O banco não precisa disso, já tem bens. Então o banco utiliza esse procedimento, o procedimento chamado leilão extrajudicial, para transformar, né, aquele bem móvel, imóvel, em liquidez, em dinheiro, para que o banco possa ter caixa para fazer negócios. Não é interessante o banco ficar com bens, móveis ou imóveis. Então, o leilão, nós temos no Brasil duas modalidades, o judicial, proveniente de uma ação judicial, e o leilão extrajudicial, que é proveniente de um contrato. Se dá através de um contrato em virtude de uma alienação fiduciária. Olha que interessante, muita gente acha, o brasileiro acha que financiou um imóvel, ele já é dono, tá? É aquele ditado, saí do aluguel, estou pagando o que é meu. Não tem um ditado assim? Eu saí do aluguel, estou pagando o que é meu. Não está pagando o que é seu, você está pagando uma dívida com o banco e o imóvel só vai ser seu, o carro, a moto, quando você pagar. Então, um ditado errado, né? Infelizmente, o brasileiro é induzido a erro. Então, cuidado. Leilão judicial tem ação judicial. Leilão extrajudicial não tem ação. Existe sim a vontade do proprietário, o banco, a instituição financeira, que financiou o imóvel, pagando a construtora, a incorporadora, ou direto, né, com o comprador, e ele, como não recebeu a sua prestação, foi combinado o financiamento, ele pega o imóvel dele de volta. E como ele pega, ele já manda para leilão, né? Às vezes o banco nem consegue a posse do imóvel, já manda para leilão. Por isso muita gente no Brasil está lavando o carro, está lavando o cachorro na garagem e vê lá alguém tirando foto do imóvel, oficial de justiça, fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não estou nem sabendo. Não vai saber mesmo. O banco, por vontade própria, a instituição já manda para leilão. Então é uma realidade que nós temos no Brasil. Depois, a segunda classificação de leilão. Nós temos o leilão judicial e extrajudicial. A segunda classificação é o leilão presencial e o leilão eletrônico. O leilão eletrônico é o que mais acontece hoje, é o chamado leilão online. Existe ainda uma terceira modalidade, que seria o leilão híbrido. São, sim, leilões que trabalham de forma presencial e também online. Tá? Então tem um presencial, cada vez mais caindo em desuso, mas existe. Leilão híbrido, online e presencial, tem bastante. E o leilão online ou só eletrônico, tá? Então também é importante entender. Você que é investidor, vamos lá, segunda parte do nosso curso aqui. Professor Júlio, vou fazer um investimento no leilão. Como que eu começo? Primeiro ponto, o investidor nunca vai comprar um imóvel no leilão onde o valor seja muito próximo ao valor de mercado. Então, se você quer ser investidor, ou você vai ter um corretor de imóveis da sua confiança, um ou alguns, para fazer a avaliação do bem certeira, ou você vai fazer cursos, vai procurar aprender quanto vale o metro quadrado, quanto vale aquele imóvel, precificação de imóveis. Se você compra um imóvel no leilão e paga um valor superior ao valor de mercado, você perdeu dinheiro. Se você paga um valor muito próximo ao valor de mercado, você perdeu dinheiro também. Se você tem a intenção de investir, comprar e vender. Cuidado! Detalhes importantes. Jamais vamos comprar um imóvel no leilão sem ler o edital. Jamais vamos comprar um imóvel no leilão, em primeiro lugar, sem verificar se esse leilão é falso. Se esse leilão é um golpe, nós vamos analisar se esse leilão é antigo, se esse leilão tem procedência, se alguém já comprou nesse leilão. Antes de comprar no leilão, tem que verificar se o imóvel está ocupado, se possível entrar no imóvel para verificar se precisa de manutenções, né, muitas manutenções. Então, isso é certeiro, hein? São técnicas para o sucesso no investimento no imóvel do leilão. Outro ponto importante, sempre que você for comprar imóvel no leilão, você tem que fazer o cálculo. O valor da comissão do leiloeiro, 5%, hein, gente? Então não é só o valor da arrematação, tem a comissão. A carta de arrematação não faz direito à propriedade,
Para que você tenha o direito à propriedade, você tem que pegar essa carta de arrematação que o leilão vai fornecer a você após a arrematação, após o pagamento, e você tem que registrar no cartório de imóveis. Para registrar no cartório de imóveis, você terá que recolher tributo, ITBI, transmissão onerosa, e também terá que pagar os serviços do cartório, os emolumentos, né? Então, cuidado. Rematou no leilão, você vai ter o gasto da arrematação, claro, da comissão do leiloeiro, comissão aos honorários, o ITBI e também o registro, tá? Professor, vamos dizer que o imóvel tem alguém. Depois que eu fiz tudo isso, eu estou com o imóvel registrado no meu nome. Aí você vai ficar para você essa despesa de tirar um invasor, um mutuário que não quer sair. Então tudo isso tem que ser feito na ponta do lápis, né? Colocado na ponta do lápis, no caderno, e fazer o cálculo para ver se você consegue ter margem para vender esse imóvel e ter lucro. Então, esse é o grande segredo do leilão. Iniciamos aqui nosso curso, então, de investidores e investimento em leilão. Nós vamos dar continuidade a outros pontos importantes, tá bom? Então essa é a primeira aula de uma série muito importante que nós queremos fazer, que eu quero fazer, já sonhava com isso, com base no meu livro, para ajudar você. Sou professor, sou coordenador da pós-direito imobiliário, sou advogado, especialista em direito imobiliário, e a intenção aqui é ajudar você, investidor, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.